Olá, seja bem-vindo ao Jornal da Record. Morre aos 92 anos a lenda do futebol Zagallo. Brasil registra em 2023 número recorde de denúncias de trabalho escravo. No Japão, novo terremoto é sentido na mesma região onde pelo menos 100 pessoas morreram. É agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. E para você, o que vem primeiro em 2024? O Jornal da Record começa com a informação da morte de uma das maiores lendas do futebol brasileiro. Mário Jorge Lobo Zagallo, o ex-treinador da seleção brasileira, morreu aos 92 anos no Rio de Janeiro. As causas da morte ainda não foram divulgadas. Em agosto do ano passado, Zagallo ficou internado por quase um mês, tratando uma infecção de urina. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Mais de 1.500 presos que foram liberados na chamada saidinha de fim de ano não voltaram aos presídios de São Paulo. Quem traz os detalhes é o Felipe Brandão. Boa noite para você, Felipe. Oi, Giovana, boa noite a você e a todos. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo, o Poder Judiciário autorizou a saída temporária de 34.547 detentos no estado para a saidinha de fim de ano. Destes presos, 1.566 não retornaram à prisão. Lembrando que o detento que não volta à unidade prisional é considerado foragido e perde automaticamente o benefício do regime semiaberto, ou seja, quando o recapturado volta ao regime fechado. Esses presos foram liberados em 23 de dezembro e teriam que ter retornado às 6 da tarde da última quarta-feira. Giovana. Obrigada pelas suas informações, Felipe. Outro terremoto de magnitude 5,3 numa escala que vai até 10 foi sentido nesta sexta-feira em Ishikawa, no Japão, a mesma região onde aconteceu um violento terremoto no começo desta semana. 100 pessoas morreram e mais de 200 ainda estão desaparecidas. Quem tem os detalhes agora é a correspondente Silvia Kikuchi. Boa tarde para você, Silvia. Olá, Giovana. Boa noite a todos aí no Brasil. Esse foi o mais recente de uma série de tremores que vem sendo registrados desde segunda-feira. As cidades mais afetadas foram Anamizu, Nanau e Rime. Mais de 60 mil casas continuam sem água encanada na região e 24 mil sem energia elétrica. Segundo a agência meteorológica japonesa, os tremores posteriores ao forte terremoto registrado na segunda-feira devem continuar por mais alguns dias. E a temperatura vai cair por aqui. A partir de amanhã, começa a nevar nas regiões mais afetadas pelo terremoto. Giovana. Obrigada pelas atualizações, Silvia. E olha, o Brasil registrou em 2023 o maior número de denúncias de trabalho escravo e análogo à escravidão da história. A Ariane Bittencourt está ao vivo de Brasília e traz agora os detalhes para a gente. Boa noite, Ariane. Boa noite, Giovana. Foram 3.422 denúncias no ano passado, 61% a mais do que em 2022. E o maior número desde que Disque 100 foi criado em 2011. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, a cada 5 denúncias de violação dos direitos humanos feitas ao Disque 100, uma era de trabalho análogo à escravidão. Ainda de acordo com o Ministério, o maior número de denúncias resultou também no maior número de pessoas resgatadas nos últimos 14 anos. Foram 3.151 trabalhadores. A região Sudeste lidera o ranking de resgates e o maior número de casos registrados na região rural se deu em áreas de plantio de café e de cana-de-açúcar. Giovana. Obrigada por trazer os detalhes dessa informação tão importante, Ariane. Um idoso de 71 anos morreu ao cair em um buraco de 40 metros de profundidade que ele mesmo cavou dentro da própria casa em Ipatinga, Minas Gerais. Segundo testemunhas, João Pimenta estava em busca de um tesouro. Ele teria começado a escavação na área de serviço depois de sonhar que bem ali, embaixo do imóvel, tinha ouro. Ele se desequilibrou e caiu no buraco. Os bombeiros foram chamados, mas ele já foi resgatado sem vida. O secretário de Estado americano chegou nesta sexta-feira à Turquia para tentar evitar que o conflito entre Israel e os terroristas do Hamas se espalhe pelo Oriente Médio.
quarta viagem de Antony Blinken à região do conflito em apenas 3 meses. O chefe da diplomacia americana tenta diminuir a tensão em um momento em que a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas corre o risco de alcançar outros países. Israel afirmou que mais de 100 ataques foram realizados na faixa de Gaza de ontem para hoje. E, de acordo com a última atualização do governo israelense, 25 reféns foram mortos pelo grupo terrorista no território palestino. Mais de 100 permanecem sequestrados. O futuro de Gaza divide até mesmo os líderes israelenses. O ministro da Defesa anunciou um plano para que a região não seja liderada pelo Hamas depois do fim dos combates. Mas Yoav Gallant descartou novos assentamentos judaicos no território e defendeu que Gaza seja controlada pelos palestinos. O projeto foi divulgado antes de ser apresentado ao Gabinete de Guerra, grupo formado por governistas e opositores. A proposta rendeu críticas da ala mais conservadora do governo. Parte dos aliados de Benjamin Netanyahu quer que Israel mantenha o controle total da faixa de Gaza. A ideia foi condenada pelo chefe da diplomacia da União Europeia. Joseph Borrell também viajou para a região nesta sexta-feira e deve se concentrar na tensão na fronteira entre Líbano e Israel. Os extremistas Houthis seguem lançando ataques contra navios comerciais no Mar Vermelho. A ação do grupo apoiado pelo Irã prejudica uma importante rota do comércio global. De volta ao Brasil, o técnico interino Fernando Diniz foi demitido da seleção brasileira nesta sexta-feira. O Marcos Marinho tem as informações. Oi, Marcos. Oi, Giovana, boa noite para você. A saída do técnico acontece após o retorno de Edinaldo Rodrigues à presidência da CBF. Fernando Diniz esteve no comando do Brasil em 6 jogos pelas eliminatórias da próxima Copa do Mundo. Foram 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. O Brasil conquistou apenas 7 pontos e está na 6ª colocação. O contrato de Diniz iria até julho e ele permanece no Fluminense. O principal nome para assumir o comando da seleção brasileira é o técnico Dorival Júnior, campeão das últimas 2 Copas do Brasil por São Paulo e Flamengo. O São Paulo, atual clube de Dorival, ainda não se manifestou sobre a possível ida dele à seleção brasileira. Giovana. Obrigada pelas informações, Marcos. O ex-jogador Walter Casagrande, novo contratado da Record para comentar o Paulistão 2024, entende que o nome ideal para a seleção no momento é o de Abel Ferreira, do Palmeiras. Eu tentaria o Abel Ferreira, o cara que mais ganhou títulos na América do Sul nos últimos 3, só em 3 anos, né? Não foi nos últimos, ele só está lá há 3 anos. Ganhou tudo o que existe no continente. Conhece como movimenta aqui a imprensa brasileira, conhece como funciona a torcida, conhece o que é, como se faz um time para vencer, porque ele faz o Palmeiras vencer. E o que está precisando da seleção brasileira agora é começar a ganhar jogos, ser competitiva de verdade em Copa do Mundo, em Copa América. Eu jogava minhas cartas todas no Abel Ferreira. Aí depois eu ficaria em dúvida entre Dorival Júnior e Renato Gaúcho. O Edinaldo errou, sabendo que o Tite ia sair, ganhando ou perdendo a Copa, de não ter colocado um treinador lá. Deveria ter feito isso, porque agora nós teríamos o mesmo treinador. E por falar em seleção brasileira, a morte de Zagallo foi confirmada pela família do ex-jogador e treinador em um perfil oficial em uma rede social. O ex-treinador da seleção brasileira é o único tetracampeão mundial da história, tendo vencido a Copa do Mundo 2 vezes como jogador, uma como técnico e uma Copa como auxiliar. Zagallo morreu aos 92 anos no Rio de Janeiro. Em 1997, ao vencer a Copa América, Zagallo disparou uma de suas frases mais conhecidas contra os críticos da seleção: "Vocês vão ter que me engolir". O Jornal da Record fica por aqui. Toda a cobertura da morte do Zagallo você acompanha no Fala Brasil, edição de sábado às 7h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Boa noite.